Minha missão é fazer você estudar em alta performance, sem fazer você perder tempo e sem te enrolar. Na aula de hoje teremos questões de Direito Penal. Se você não me conhece, meu nome é Lili Florner e sou a criadora do método QR2 de estudo por questões. Acesse a descrição para conhecer o curso de Elite e o Clube para a área policial. Mas se você não puder investir, não tem problema. Se inscreva no canal do YouTube e entre no nosso Telegram. Também temos o Instagram para estudo gratuito. Os links estão na descrição desse vídeo. Clique no sininho e ative as notificações. Se puder, deixe um like e um comentário. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Ufa, vamos à aula! CESP, Polícia Científica, perito 2016. Em relação aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que o infanticídio configura-se na situação em que a mãe mata o próprio filho durante o parto, sob a influência do estado puerperal, o que exclui a ocorrência do fato logo após o nascimento, que caracterizaria o tipo penal de homicídio doloso. Item errado. Infanticídio. Mãe mata sob a influência do estado puerperal, próprio filho, ou durante o parto, ou logo após o parto. CP, artigo 123. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Pena. Detenção de 2 a 6 anos. CESP, perito 2018. Mário, ao envolver-se em uma briga, lesionou Júlio. Nessa situação hipotética, Mário responderá por lesão corporal de natureza grave se tiver causado a morte de Júlio, ainda que em circunstâncias que evidenciem que Mário não queria matá-lo. Item errado. Mário responderá por lesão corporal seguida de morte. Código Penal, artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, parágrafo 3º. Se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, pena reclusão de 4 a 12 anos. CESP, perito 2018. Mário, ao envolver-se em uma briga, lesionou Júlio. Nessa situação hipotética, Mário responderá por lesão corporal de natureza grave se tiver causado a morte de Júlio em circunstâncias que evidenciem que Mário assumiu o risco de produzir o resultado. Item errado. Mário responderá por homicídio por dolo eventual. Segundo a legislação penal brasileira, dolo eventual é um tipo de crime que ocorre quando o agente, mesmo sem querer efetivamente o resultado, assume o risco de o produzir. CESP, perito 2018. Mário, ao envolver-se em uma briga, lesionou Júlio. Nessa situação hipotética, Mário responderá por lesão corporal de natureza grave se tiver provocado a incapacitação de Júlio para ocupações habituais, como, por exemplo, o trabalho e o estudo por 15 dias. Item errado. Mário responderá por lesão corporal leve. Código Penal, artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. CESP, Oficial de Justiça, 2018. Considerando a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores acerca dos crimes em espécie, julgue o seguinte item. Situação hipotética. Um servidor público, no exercício de suas funções, foi vítima de injúria e difamação. Assertiva. Nessa situação, será concorrente à legitimidade do servidor ofendido mediante queixa e do Ministério Público condicionada à representação do ofendido para a ação penal correspondente. Item correto, conforme a STF, súmula 714, é concorrente à legitimidade do ofendido
mediante queixa e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. CESP Defensor Público 2018. No que se refere aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que ocorre o feminicídio quando o homicídio é praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, como quando o crime envolve a violência doméstica e familiar, ou o menosprezo ou a discriminação à condição de mulher. Item correto: homicídio qualificado pelo feminicídio, Código Penal, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6. Contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, parágrafo 2º-A. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve, inciso 1, violência doméstica e familiar, 2, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. CESP Defensor Público 2018. No que se refere aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que a pena pela prática do homicídio doloso simples será aumentada de 1/3 se o agente deixar de prestar imediato socorro à vítima, não procurar diminuir as consequências do seu ato ou fugir para evitar a prisão em flagrante. Item errado. A questão traz um aumento de pena no homicídio culposo. Aumento de pena no homicídio culposo, Código Penal, artigo 121, parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. CESP Defensor Público 2018. No que se refere aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que, em se tratando de homicídio doloso simples, o juiz poderá deixar de aplicar a pena caso as consequências da infração atinjam o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Item errado. A questão traz a hipótese de perdão judicial aplicável apenas no homicídio culposo. Código Penal, artigo 121, parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. CESP Defensor Público 2018. No que se refere aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que a pena do feminicídio poderá ser aumentada se o crime for praticado durante a gestação ou nos 6 meses posteriores ao parto. Item errado. Homicídio qualificado pelo feminicídio. Código Penal, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6. Contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, parágrafo 7º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado, inciso 1, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. CESP Defensor Público 2018. No que se refere aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que, se o agente cometer o crime de homicídio qualificado sob violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, o juiz deve considerar essa circunstância como atenuante genérica na aplicação da pena. Item errado.
Tal circunstância será causa de diminuição de pena, artigo 121, parágrafo 1º. Não agravante genérica. Caso de diminuição de pena, Código Penal, artigo 121, parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. CESP, Escrivão 2018. O Código Penal estabelece como hipótese de qualificação do homicídio o cometimento do ato com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Esse dispositivo legal é exemplo de interpretação analógica. Item correto. Interpretação analógica. O tipo penal traz uma fórmula casuística: emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, seguida de um preceito genérico, ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Detalha todas as situações que quer e depois permite que aquilo que a elas sejam semelhantes passe também a ser abrangido no dispositivo legal. Não confundir com analogia. CESP, Juiz Federal 2017. O Código Penal prevê que são puníveis as condutas consistentes em agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de adoção ilegal ou exploração sexual. Item correto. Tráfico de pessoas, Código Penal, artigo 149-A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de: inciso 1, remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo. 2, submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo. 3, submetê-la a qualquer tipo de servidão. 4, adoção ilegal. Ou 5, exploração sexual. Pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. CESP, Delegado 2016. Amolda-se no tipo legal de calúnia previsto nos crimes contra a honra a conduta de instaurar investigação policial contra alguém, imputando-lhe crime de que se sabe ser inocente. Item errado. A questão não traz um caso de crime de calúnia, mas um crime de denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa, Código Penal, artigo 339. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. CESP, Analista Judiciário 2016. A idade da vítima é um dado irrelevante na dosimetria da pena do crime de homicídio doloso. Item errado. A idade da vítima pode ser relevante na dosimetria da pena do crime de homicídio doloso. Exemplo, Código Penal, artigo 121, parágrafo 4º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. No homicídio doloso, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos
ou maior de 60 anos. CESP, Polícia Científica, perito 2016. De acordo com o Código Penal, a lesão corporal será classificada como grave caso resulte em enfermidade incurável. Item errado. Segundo a doutrina e Código Penal, nesse caso teríamos lesão corporal gravíssima. Lesão corporal de natureza gravíssima. Código Penal, artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, parágrafo 2º, se resulta, inciso 1, incapacidade permanente para o trabalho. 2. Enfermidade incurável. 3. Perda ou inutilização do membro, sentido ou função. 4. Deformidade permanente. 5. Aborto. Pena: reclusão de 2 a 8 anos. CESP, Polícia Científica, perito 2016. De acordo com o Código Penal, a lesão corporal será classificada como gravíssima caso provoque debilidade permanente de membro, de sentido ou de função da vítima. Item errado. Lesão corporal de natureza grave. Código Penal, artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, parágrafo 1º, se resulta, inciso 1, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. 2. Perigo de vida. 3. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. 4. Aceleração de parto. Pena: reclusão de 1 a 5 anos. CESP, Polícia Científica, perito 2016. De acordo com o Código Penal, a lesão corporal será classificada como grave caso provoque dano estético definitivo na vítima. Item errado. O artigo 129 não traz em seus parágrafos um resultado identificado como dano estético definitivo. Porém, segundo orientações doutrinárias, pode ser inserido neste conceito o resultado deformidade permanente, elencado no parágrafo 2º do artigo 129. Lesão corporal de natureza gravíssima. Código Penal, artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, parágrafo 2º, se resulta, inciso 4, deformidade permanente. Pena: reclusão de 2 a 8 anos. CESP, Polícia Científica, perito 2016. De acordo com o Código Penal, a lesão corporal será classificada como gravíssima caso a vítima fique permanentemente incapacitada para o trabalho. Item correto. Lesão corporal de natureza gravíssima. Código Penal, artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, parágrafo 2º, se resulta, inciso 1, incapacidade permanente para o trabalho. Pena: reclusão de 2 a 8 anos. CESP, Polícia Científica, perito 2016. De acordo com o Código Penal, a lesão corporal será classificada como gravíssima caso provoque a aceleração do parto da vítima. Item errado. Segundo o Código Penal, nesse caso teríamos lesão corporal grave. Lesão corporal de natureza grave, Código Penal, artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, parágrafo 1º, se resulta, inciso 4, aceleração de parto. Pena: reclusão de 1 a 5 anos. CESP, Polícia Científica, perito 2016. Em relação aos crimes contra a pessoa, é correto afirmar que a conduta de quem, por meio de relações sexuais, expõe outra pessoa a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deveria saber estar contaminado é crime se o agente pratica o fato com a intenção de transmitir a moléstia. Não havendo essa finalidade específica, a conduta é atípica.
Item errado. O agente responde pelo crime mesmo que não tenha intenção de contaminar a vítima. Se houver intenção, haverá a forma qualificada do delito. Perigo de contágio venéreo, Código Penal, artigo 130. Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado, pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo 1º. Se é intenção do agente transmitir a moléstia, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Continuei aplicando esse método que eu apelidei de triângulo da aprovação, o QR2. Basicamente eu faço assim, faço muitas questões que geram bons resumos e que geram boas revisões.